Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sendcast, dessa vez para conversarmos com o Marcos Álvares, profissional de marketing com experiência em branding, campanhas, eventos, marketing digital e análise de dados, sempre atuando na construção de estratégias que fortalecem marcas e geram resultados para os negócios. Ao longo desse bate-papo, vamos falar sobre a importância de construir marcas fortes, transformar estratégia em resultados e entender como o marketing pode ser um grande diferencial competitivo. Então, se você quer entender como unir criatividade, estratégia e performance para impulsionar sua marca, fica com a gente! E antes de começar esse episódio, não esquece de deixar sua curtida e também se inscrever ou seguir a nossa página. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sendcast. E para a gente começar, eu queria pedir para você começar se apresentando, contar um pouquinho mais sobre você. Perfeito, Camila. Obrigado. Prazer falar com você. E também obrigado por essa oportunidade de abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre marketing, sobre cultura. Bom, eu comecei minha trajetória lá atrás, né, bem novinho, comecei no setor de serviços no McDonald's, onde eu costumo dizer que foi a minha escola da vida profissional, né? Lá eu tive a oportunidade de aprender muito sobre experiência, né, do consumidor, sobre atendimento ao cliente na prática, né, na raça. Tive a oportunidade de aprender muito sobre tarefas, cumprimento de metas, né, tudo muito de uma forma acelerada, né, naquela época. Foi muito bacana essa oportunidade e eu acho que me formou muito na minha vida profissional. E depois, né, eu tive a oportunidade de atuar em empresas do comércio e da indústria, então sempre tive muita sede para buscar um crescimento dentro das empresas onde eu atuei, né? E eu me formei em marketing, né? Descobri aí meu gosto pela área de comunicação. Me formei em marketing e também fiz MBA em estratégias de comunicação digital e jornalismo digital, né? Essas foram as minhas principais formações. Entre outros cursos que eu busquei conhecimento, como na área de comunicação e endomarketing. Estou no mercado aí, né, atuando mais focado em endomarketing, comunicação interna. Estou buscando aí uma oportunidade de me aprofundar mais nessa área, né, cada vez mais. Tem sido o meu foco agora, né? Ah, legal. E hoje você atua tanto na parte estratégica quanto na parte operacional. Como que é para você equilibrar o planejamento e a execução sem perder o foco nos resultados? Bom, isso é algo que eu tenho para mim que cada vez mais eu vejo que é uma necessidade, né? Buscar sempre entender a experiência, né, que você quer causar. Eu acho muito importante você, como profissional de marketing, buscar conhecer muito bem a empresa onde você está atuando, qual o propósito dela, né? E já fica aqui uma chamada para os profissionais abrirem também essa oportunidade dos profissionais que estão dentro da empresa conhecer, se aprofundar mais, né? Já vi empresas que às vezes fecham um pouco essa porta de você ter informações, às vezes talvez com receio de um profissional, sei lá, sair da empresa e levar informações. Eu acho que isso é muito pequeno para uma empresa se posicionar. Então eu vejo que os profissionais precisam cada vez mais se aprofundar em conhecer qual o propósito principal da empresa, qual a dor que ela quer curar, né? Então isso eu acho muito importante pensar nisso, né? E fazer esse equilíbrio para você poder se planejar melhor, né? Eu acho que existem muitas demandas que surgem no dia a dia, que o profissional fica ali preso naquela demanda automática de trabalho. Então existe uma necessidade de você parar para pensar qual é o impacto que você quer causar, qual o público que você quer atingir, conhecer bem esse público para você poder cada vez mais ter esse equilíbrio, né, de posicionamento, né? Por que o consumidor ele deve escolher a minha marca? Essa é uma pergunta que todo profissional precisa se fazer antes de criar uma campanha, de ter um planejamento, né, adequado, pensar nos pilares estratégicos que a empresa tem para você poder também transmitir a mensagem que ela precisa transmitir para o consumidor e cada vez mais você ser mais objetivo, né? Afinal de contas, nós estamos querendo criar campanhas, né, sejam elas
digitais ou não, mas sempre existe uma pessoa do outro lado que precisa receber essa mensagem. Então, você precisa, no fim das contas, se comunicar com pessoas, falar com gente. Eu acho que trazer essa experiência para suas campanhas, para sua operação no dia a dia é extremamente importante, né? Esse podcast é produzido pela Sendpulse. Além de ser a plataforma que ajuda empresas a se conectarem melhor com seus clientes, também é criadora do Sendcast, que você está ouvindo agora. Aqui, a gente dá voz a pessoas que também inovam e sejam facilitadoras de vida, assim como a nossa plataforma faz. Quer melhorar o marketing da sua empresa? Então acesse sendpulse.com.br. O link está aqui na descrição desse episódio. Sim, com certeza. E a gente ainda tem, né, uma questão que muitas pessoas ainda enxergam o marketing só como uma divulgação. Na prática, para você, qual que é o papel do marketing na construção de valor de uma marca? Acho que, assim, tudo que você vai falar, ou tudo que você vai se comunicar, você sempre tem que pensar no propósito, né? Você tem que ser intencional, né, nas suas campanhas, no seu posicionamento. Porque se você for parar para analisar, tem empresas que acabam atuando muito ali naquele momento aproveitam o hype das informações, das redes sociais, da comunicação, para surfar uma onda, né? E eu acho que isso é diferente de você parar e pensar qual que é o seu principal propósito, né? O que de fato a sua empresa quer comunicar. E isso eu falo tanto que você tem que fazer para a sua equipe, para dentro da empresa, quanto para fora, né? Então, você ter esse posicionamento muito bem definido é extremamente importante para você cada vez mais ser assertivo na sua comunicação, né? Então, a gente costuma ver que algumas empresas têm, de fato, um trabalho específico com algumas entidades para, de fato, vender alguma coisa que é real, né? Esses dias eu estava pensando, refletindo que eu me lembro que uma empresa ela era conhecida pela sua casa amarela, que era a sede deles, né? Então, eu achei muito legal isso, porque na época as pessoas tinham, né, fazer campanhas e comunicavam, né, as ações, mas às vezes quando chegava e perguntava para alguma pessoa, você sabe onde que fica a empresa? Fala, é a empresa da Casa Amarela. Então, as pessoas conheciam muito a empresa por isso, né? Então, assim, eu acho que é uma questão também de você cada vez mais você repetir, né, qual que é o seu posicionamento, você ter esse entendimento muito bem claro e objetivo nas suas campanhas para que cada vez mais as pessoas possam se identificar com você, né? Todas as pessoas têm um produto que você se identifica mais. É comum você falar para qualquer pessoa, se você falar assim, pensa num refrigerante escuro, todo mundo talvez de primeiro venha pensar na Coca-Cola. Então, pensar, sei lá, pensa numa empresa, vê uma cor verde e pensa numa empresa dessa cor. Todo mundo já pensa no Spotify. Então, isso é muito sobre a identidade da marca e cada vez mais ela foi se posicionando e tendo essa repetição acontecendo para que as pessoas pudessem ter esse pensamento de primeira, né? Então, eu acho que isso é importante para a marca, né? Para falar que ela quer vender para os consumidores, mas de fato ela comunicar isso nas suas campanhas, nas suas ações cada vez mais de forma mais clara e objetiva. Perfeito. Quais os principais erros que você enxerga que as empresas acabam cometendo ao tentar fortalecer a sua marca? Eu acho que o principal é tentar falar com todo mundo. Eu acho que quem tenta vender para todo mundo ou quem tenta agradar todo mundo acaba errando nesse ponto, né? Todas as empresas precisam buscar e investir nisso, né? De conhecer muito o seu público, de conhecer quem são as pessoas que estão do outro lado, para cada vez mais você ter esse posicionamento de forma estratégica e clara. Isso vai nortear suas campanhas, isso vai nortear aquilo que você quer vender. Então, eu acho que tentar vender para todo mundo é o principal, né? Todas as empresas buscam, né, se manter vivas e ativas, né, diante do cenário mundial. Mas hoje em dia as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, né? Quando vão comprar algo, sempre faz muitas pesquisas, acabam pensando muito antes de comprar. Então, até você alcançar ali uma fidelização dos seus
consumidores, até você encontrar mesmo aquela pessoa que são os seus lovers da sua marca, você precisa, né, ter uma comunicação consistente para que você alcance as pessoas que estão no momento exato, no momento certo de comprar o seu produto. Então, eu vejo que esse é um dos principais, né? Tentar vender para todo mundo, e eu acho que você precisa conhecer bem o seu público para você ser cada vez mais assertivo. Então, fazer um grande filtro ali na hora de começar a criar suas campanhas, de pensar mesmo qual que é a comunicação que você quer fazer, qual público que você quer atingir, é pensar exatamente nisso. Ó, qual que é o nosso público principal, para quem que a gente quer falar, para evitar que você acabe fazendo algo muito generalista e não alcance todo mundo. Às vezes, você cria algo ali que você quer alcançar pessoas diferentes, mas no fim das contas, quem quer comprar, você acaba não atingindo. Boa. E pensando nisso, né, como que transforma o posicionamento da marca em ações que realmente façam sentido? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm muito essa dificuldade de pensar em ações concretas, né, fora da estratégia. O que você acha que é o melhor caminho para pensar nisso? Eu acho que o melhor caminho, assim, parte muito disso que a gente estava falando agora, de você conhecer bem, né, o seu público. Eu vejo que esses questionamentos, né, eles precisam cada vez mais fazer parte do dia a dia dos profissionais e das pessoas, né? Você sabe exatamente ali muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, quais são os principais problemas. E esse tipo de questionamento, ele precisa fazer parte ali do dia a dia do profissional, porque não é só na hora da campanha, não é só na hora da estratégia ali de comunicação, na hora da ação de venda, dos eventos, não é só nessa hora que a gente tem que pensar nisso. Todos os dias tem que se fazer esse questionamento de qual é a dor que a gente quer curar, né? Qual é o tipo de pessoa que a gente quer ajudar. De certa forma é isso, você tentar entender muito bem esses questionamentos para cada vez mais você ter ali um escopo, né, um conceito bem planejado, né, tudo isso bem detalhado através de pesquisas, você realizar pesquisas sempre. Eu acho que é muito importante investir nisso porque isso traz muito resultado para você poder entender como que o seu consumidor está pensando lá do outro lado, e através disso você vai ter ali um foco, né? Ó, isso aqui é muito importante a gente atuar agora, esse problema para resolver, e aí você vai transmitir e formatar isso. Às vezes, né, eu até costumo brincar com isso, que as empresas, né, as pessoas que trabalham têm muito costume de usar termos técnicos e, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso precisa ser traduzido para quem está dentro da empresa, para os profissionais, qual que é o objetivo para você poder, através disso, transformar numa comunicação cada vez mais clara e objetiva e pensar mesmo qual que é a experiência, aquilo que você quer causar após a campanha, né, aquilo que você está querendo acontecer. Porque nem tudo que você vai divulgar é venda, né? Esses dias eu vi numa caixa de leite, né, uma ação que a empresa estava fazendo, e aí eu sou um pouco curioso, né, com QR Code, e eu escaneei o QR Code e fui ver, era uma página completa falando sobre pessoas do espectro autista. Então, se você for analisar bem, por que eles colocaram na caixa do produto, né? Então, eles não estão querendo usar isso para vender mais. Eu acho que é uma ação importante que a empresa está se posicionando, uma causa super importante, uma ação de responsabilidade social que ela colocou por algum motivo, para que as pessoas pudessem conhecer mais sobre o que é isso, tentar trazer esse entendimento para o consumidor. Então, nem tudo que você vai divulgar ali, de certa forma, é escancaradamente uma ação de venda que você quer vender, mas isso traz uma identificação com aquele consumidor. Então, de certa forma, quem costuma fazer parte disso, a pessoa rapidamente ela se identifica, que legal, achei muito interessante essa empresa ter esse posicionamento. Então isso serve para tudo, né? Então é lógico que tudo que você vai fazer exige, né, um planejamento, e eu acho que isso é super importante, né? Nem todos os profissionais têm um dia a dia que eles podem parar para pensar ali com muito tempo de antecedência naquilo que você vai fazer. Eu me lembro que eu tive uma ação muito bacana numa empresa que eu trabalhei. Eu achei muito interessante, assim, porque era uma ação que acontecia todos os anos, né? Uma ação de segurança. Era o dia da segurança na empresa, então acho que isso faz parte de todas as empresas. Todas as empresas devem se preocupar
com a segurança, né, do seu profissional, até dos seus clientes. Então, era o dia D da segurança que todos os profissionais, todas as áreas tinham que se envolver e criar um planejamento para fazer uma divulgação nesse dia, tanto para quem estava interno na empresa quanto para quem estava externo. Então, eu tive um bom tempo para pensar nisso e foi muito bacana essa ação, porque eu até brinco, né, costumo dizer que o profissional, ele nem sempre a performance dele é ele tá 24 horas por dia ativo, ele precisa dormir também. Foi a partir disso que essa ação surgiu. Eu dormi pensando assim, nossa, eu preciso criar algo diferente dessa vez. E eu parece que foi até uma voz, eu acordei no outro dia, assim, do nada me veio na cabeça, assim, duas peças se encaixando e eu consegui ligar aquilo à campanha, porque eu falei assim, nossa, isso podia ser algo que a gente pudesse apresentar de uma forma diferente. Então, o objetivo era falar sobre segurança. E todo mundo estava se planejando, talvez, para fazer uma apresentação ali em PowerPoint, né, uma palestra, e não que isso não seja importante, eu acho que isso faz parte. Mas na hora eu consegui ligar aquelas peças à segurança. E aí eu pensei muito, né, numa brincadeira de criança que é o quebra-cabeças. E eu comecei a escrever e formatar aquilo para ser um conceito que pudesse fazer parte do Dia da Segurança. Então, quando se fala em assunto de segurança, todas as peças são fundamentais. E foi a partir desse conceito que eu comecei a desenvolver essa estratégia. E no fim das contas, foi algo tão fora assim do comum que aconteceu, que assim, eu tenho certeza que outras pessoas receberam essa informação até fora do Brasil, porque a empresa tinha essa atuação na América Latina e foi apresentado e as pessoas gostaram muito dessa ação porque era algo diferente de todo mundo estava fazendo ali, né? Então eu tive bastante tempo para ter um planejamento, para pensar no conceito, por que eu queria comunicar daquela forma, por que as pessoas precisavam entender de uma forma mais clara, de uma forma mais, né, talvez sutil, um assunto que era super importante, que era a segurança, que era o posicionamento de cada um no dia a dia, né? Então a gente conseguiu transformar isso nesse conceito. Então, quando o assunto é segurança, todas as peças são fundamentais. Basicamente foi esse o slogan da campanha. E a gente pediu para que todos os parceiros, né, pudessem tirar uma foto com a sua equipe e mandar para nós, e nós transformamos essa foto, né, da equipe em um quebra-cabeças. E no dia, né, da ação, as pessoas tinham que fazer uma reunião ali com a equipe, né, com seus clientes, e o gestor ficava com essa peça. Depois que ele terminou a montagem, faltava uma, ele vinha com a peça colocada e falava, bom, quando o assunto é segurança, todas as peças são fundamentais. Então, todo mundo rapidamente entendeu qual que era o objetivo, todo mundo entendeu que aquilo era importante para o seu dia e comprou aquela ideia. Então, basicamente, assim, se você for analisar esse conceito, todo esse planejamento que foi feito, ele serve para o seu dia a dia, né? Tem consumidores que estão em um momento pesquisando produtos, estão o tempo todo pensando em alguma coisa que eles precisam resolver e você precisa aparecer exatamente nesse momento, né? Então, hoje existe inúmeras ferramentas aí, como o da SendPulse, que você pode ter, né, todo esse funil ali, você pode ter todas essas informações muito claras, né? Tem e-mail marketing, tem o CRM, tem as landing pages, tem todas as ferramentas que estão ali à sua disposição para você captar as informações que você precisa, para você cada vez mais ser assertivo na hora de você traduzir isso para quem você quer vender. Então, eu acho que marketing vai muito além do que é só visto ali na rede social, no digital, na tela do site, nas páginas. Ele vai muito além disso. Eu acho que precisa ter sempre esse pensamento de qual conceito que você quer divulgar, qual que é a mensagem que você quer passar para quem você quer vender. Porque se você for muito técnico, muito só pensar eu quero atingir 100 mil pessoas, se você for sempre só isso, você vai acabar perdendo um pouco daquela essência, né, que a empresa precisa passar, né, qual que é o problema que você quer resolver. Eu acho que todo profissional precisa ter esse pensamento, né? Ferramentas existem inúmeras, então eu acho super importante você pensar dessa forma mais estratégica e mais clara, de que a IA ela vai trazer ferramentas, ela vai ajudar você no dia a dia ali a ser mais
dinâmico, mas a essência, no fim das contas, são as pessoas que podem passar, são as pessoas que podem pensar nisso e a gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão porque eu uso a IA, eu entendo muito bem isso, mas eu sei que na hora de pensar ali quem que vai receber a outra mensagem é uma pessoa de fato. Então é isso que eu costumo colocar sempre no meu planejamento e no meu dia a dia. Perfeito. Realmente é muito importante que eu acho que as pessoas hoje em dia elas têm uma visão do marketing muito rasa, né? E é algo muito mais profundo. Você tem que pensar muito no todo, quais são as pessoas que você está conversando, o que elas pensam. E aí, pensando nesse lado também, a gente tem muitas métricas de vaidade, né? Ali, aqueles indicadores que, como você falou, milhares de curtidas, milhares, às vezes, de seguidores, mas isso não significa muito no marketing, né? Eu queria que você falasse um pouco o que para você, quais são as métricas que te ajudam muito no seu trabalho e quais você acha que, poxa, essa aí é uma métrica de vaidade, realmente não vale a pena ficar focado só nisso. Exatamente. E se você for analisar bem, né, isso é muito comum, né, as pessoas terem essa visão. Mas é aí que está um ponto, né? Não é porque isso é comum que a gente tem que, né, se acomodar com isso. Acho que a gente tem que se incomodar. Eu trabalhei numa indústria e eu lembro que por um período, né, as pessoas costumavam perguntar muito, né, onde que você trabalha, por ser uma indústria muito grande, as pessoas perguntavam muito, onde que você trabalha, qual que é a sua área, o que que você faz. Então, né, em algum momento a gente tinha que responder isso. Então, foi feita uma ação, né, ali para que todas as pessoas da empresa, ou todos os principais clientes, pudessem passar pelas áreas e os próprios profissionais pudessem explicar ali o que eles fazem, né, qual o impacto deles dentro da empresa, qual área que eles mais ajudam, o que eles mais apoiam. Então, se você for ver isso, é uma coisa tão simples, né, de você fazer, que não tem, talvez nem tenha um custo muito alto de você fazer ali, são poucos momentos que você vai tirar alguém da sua área de trabalho para talvez explicar ali o que a pessoa faz, qual é o público que ela atinge, para você cada vez mais trazer o colaborador para dentro da operação, entender que aquilo que o outro faz também é fundamental. Então, isso é uma coisa muito simples, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Uma das principais métricas que eu vejo é exatamente essa, de você analisar, né, o engajamento, qual que é a aderência que está tendo às suas campanhas, o que está acontecendo após as suas campanhas, né? Então, as pessoas costumam às vezes negligenciar um pouco, mas é super importante você analisar os comentários, as pessoas que eu costumo responder todas as pesquisas de satisfação que existem. Qualquer tipo de serviço que eu, que eu consumo, às vezes tem, responde a uma pesquisa de satisfação aqui, ou uma pesquisa para entender qual que é o meu, como que foi meu atendimento, então eu respondo, porque além de eu ser um marqueteiro que gosta de responder, eu também gosto de ler quando eu estou do outro lado da campanha. Então, eu acho que ler isso, você escuta o que a pessoa está falando, qual foi a experiência dela, e trabalhar com a experiência das pessoas, com essa métrica, é muito importante. Então, negligenciar o engajamento, eu acho que é um dos erros que podem acontecer, mas que não devem ser negligenciados. Então, eu acho que essa é uma métrica de muito importante. E uma outra é essa exatamente que você falou, né? Analisar a curtida, uma métrica de cliques, de alcances. Eu acho que isso não deve ser deixado de lado, mas eu não vejo que isso seja o mais importante, né? Porque nem sempre pessoas que atingem um alto número de cliques ou de curtidas estão exatamente fazendo parte de uma transformação na vida do outro, né? Eu já vi um post, né, um vídeo que foi feito de uma ação social que ela tirava, né, por mês, ela tirava cerca de 40% de pessoas de situação de rua. Então, isso é um trabalho
social, um trabalho de responsabilidade social muito importante, que trazia de fato uma transformação na vida de muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer muito fundo esse projeto, então eu sabia que era um trabalho super importante, mas quando você ia ver a questão dos vídeos que era divulgado, ele não tinha um alcance muito alto. Então, aí quem olha de fora fala, tem poucas curtidas, não foi uma ação legal, mas pelo contrário, foi uma ação super que teve um alcance muito bom na vida de pessoas, e eu sei até que através dessa ação algumas pessoas tiveram ali a sua situação totalmente transformada, saíram pessoas de ruas que conseguiram até comprar casas, né? Então, se você for ver isso, uma métrica super importante da empresa divulgar, né? De falar, ó, né, X número de pessoas saíram da rua, foram transformadas durante um determinado período de tempo. Então, assim, eu acho que pensar muito nesse formato é super importante na hora de você, né, traduzir ali para dados e números na hora de apresentar, porque são muitos dados e muitos números que às vezes os profissionais compilam ali para fazer apresentações bonitas e apresentar isso para a diretoria, para os seus clientes, mas eu acho que é um ponto super importante é você traduzir isso para a linguagem das pessoas e falar, ó, isso aqui tem um número X, mas exatamente X pessoas foram transformadas ou foram alcançadas ou resolveu o problema de X número de pessoas através dessa comunicação. Boa, perfeito. E agora eu falo que o momento final do podcast é um momento merchan, porque todos os seus contatos vão estar aqui na descrição, mas para você falar para as pessoas onde elas podem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, enfim. Estou nesse momento de me aprofundar, né, em comunicação interna, em endomarketing, estou cada vez mais me aprofundando e buscando esse crescimento nessa área. Então, assim, eu costumo dizer que eu posso ter mais de 10 anos, 15 anos de experiência em profissional, sou muito novo, mas sou muito dedicado e também muito, cada vez mais, uma pessoa que procura ter esse crescimento dentro das organizações por onde eu passo, então eu gosto muito de falar sobre isso. Então, eu estou no LinkedIn, cada vez mais atuante lá, criando alguns conteúdos, falando sobre endomarketing e comunicação interna, e quem quiser me encontrar no LinkedIn, a gente pode deixar aí o meu contato à disposição, para a gente poder falar e trocar experiências é super importante, eu gosto muito de trocar experiências com outros profissionais, entender aquilo que eles estão enfrentando ali, porque o marketing tem atuação em todas as áreas, então você conversar com pessoas que atuam em outro segmento do que não é o seu comum, você consegue também entender como que ele se posiciona, trazer isso para o seu dia a dia também, para você cada vez ser mais atuante. Então, estou nesse momento de cada vez mais buscar esse conhecimento em cultura organizacional, porque eu acho que isso, para o dia a dia das pessoas, tem que ser feito todo dia, aquilo como eu comentei, todos os dias você precisa ter alguns questionamentos que você precisa resolver, né? Então, não é sempre só na hora de planejar as campanhas, de montar toda a sua estratégia, você precisa se questionar. Todos os dias você tem um problema para resolver, você precisa responder isso. Então, eu acho que entender isso do público interno é super importante, porque eu vejo o público interno como algo que todo profissional de marketing precisa convencer esse público interno para cada vez mais, quando você for vender aquilo que você quer para fora, os profissionais serem mais assertivos e entender qual que, de fato, a comunicação que você quer deixar e a mensagem que você quer deixar, né, para os consumidores e também para a sociedade. Né, assim. Boa. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível conversar com você e eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas, então muito obrigada por participar. Eu que agradeço a oportunidade, Camila, e também estou à disposição para conversar sempre aí e trocar experiências e aprender mais, né? Eu acho que isso é super importante para qualquer profissional, buscar também sempre aprender mais sobre o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão fazendo e ter essa curiosidade, né? Eu acho que isso é o principal foco de todos os marqueteiros, é ser muito curioso. Boa, muito obrigada e até mais. Até mais, obrigado, tá? Tchau, tchau. E se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever ou seguir a nossa página, compartilhar esse episódio com um amigo e também não esquece de seguir a Sendpulse lá nas redes sociais, @sendpulse_br.